Roberta, é verdade que você deixou uma carreira bancária, uma função muito promissora para se dedicar à vida ministerial? É verdade. Começa por aí. É verdade, meus irmãos. Foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo, tanto que ela foi difícil, ela foi clara diante dos meus olhos, que era aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Não era aquele momento banco, né? Então, é difícil tomar decisões na nossa vida. Existem vários momentos da nossa vida que nós temos várias opções de escolha do nosso destino, mas desde cedo na minha vida com o Senhor, eu fui percebendo que Deus ia se revelando para mim. Ele ia revelando quem Ele era para mim. E Ele ia revelando que Ele tinha uma história escrita a meu respeito. E essa certeza que Deus tinha uma história, que Ele tem uma história a meu respeito, que eu não sei qual é, me fez confiar. Ainda que eu não entendesse o porquê, eu não via a figura toda naquela hora, por que diante de 2 meses, 1 mês do nosso casamento, meu e do Marcos, e com renda muito pequena que nós dois tínhamos, por que fazia sentido eu negar a um trabalho que, além de me promover profissionalmente, também nos daria uma condição financeira muito melhor, muito mais estável. É simplesmente ouvir Deus e obedecer, confiando que Ele vê a figura toda da nossa história que a gente não vê. Você era recém-formada. E o Marcos formou em odontologia. Isso. E você era formada em administração. Em administração. Quer dizer, um emprego ali dos sonhos, alguém te ligou e falou assim, tá contratada. Então, na verdade, na verdade, irmãos, eu estava ainda cursando a faculdade de administração, ainda não tinha formado. Como a faculdade era noturna, eu tinha possibilidade de trabalhar durante o dia. E quase todo mundo da turma trabalha durante o dia, porque aí você tem uma experiência junto com a teoria, o que é perfeito, melhor dos 2 mundos. Então, nós tínhamos um amigo muito querido, um irmão nosso que já está com o Senhor, e esse irmão, sabendo, né, da minha luta e do Marcos ali para casar, ele veio trazer o convite dessa possibilidade de vaga, né, no banco. E ele que me colocou no processo seletivo com vários outros candidatos. E quando eu passei por todas as etapas, e no final da etapa, às vésperas de um casamento, sem ter todas as condições favoráveis para esse casamento, as condições mínimas, sim, porque é isso que a gente cria. Eu e o Marcos esperamos ter a condição mínima, né? Nós namoramos 7 anos por isso. Né? Começamos, eu tinha 15. Então, eu era uma menininha e ele era um rapaz de 17 anos. Namoramos 7 anos porque a gente entendia que para a gente sair de casa dos nossos pais, nós tínhamos que ter condição de ter a nossa casa. Então, era uma coisa muito visivelmente, assim, a princípio, muito plausível de se querer, né? Estar num trabalho com condições melhores financeiras. Mas quando eu terminei todo aquele processo, eu falei, Deus, tem algo me incomodando, tem algo me inquietando, tem algo me dizendo que não é para eu ocupar. E aí fica aquela luta, né, que parece que não faz sentido. Então, por que Deus me deixou passar por toda aquela etapa? Por que Deus deixou alguém falar para mim que tinha essa vaga? Por que eu pude querer algo que no fim eu vou ter que abrir mão? Parece que é de propósito para a gente ficar com dúvida, né? Ou para semear ali uma confiança, uma necessidade de confiança, talvez. E aí eu acho que entra essa paternidade de Deus na nossa vida. Porque, como você disse, sou mãe de 3 filhos, né? Vocês também são pais. Então, o que acontece? Estou profetizando pro meu irmão. Em breve, eu não errei. Eu não errei. Cuida, hein? Então, é o seguinte, a gente... Como pai e mãe, a gente pensa que nossa primeira incumbência, a mais bate-pronto na sua mente, é você preparar seu filho para a vida. É preparar para ele nos momentos em que ele vai ter condições favoráveis e no momento que ele não vai ter condições favoráveis. Por que uma mãe e um pai ensinam uma criança a arrumar a cama dela? Por que um pai, mesmo tendo condição de lavar a louça, ele faz um rodízio com os filhos para lavarem a louça da casa? Porque é uma pedagogia de ensino para entender que naquele serviço que eu presto aos outros, que eu também convivo com ele, eu estou aprendendo a repartir, a ser humilde, a entender que eu não sou a última bolacha do pacote, que eu não vou ser só servido na vida, que eu também vou servir a outros, ainda que eu não queira. Então, nessa pedagogia, eu penso que Deus foi preparando meu coração. Muito para me dizer, filha, eu tenho planos a seu respeito. E esses planos são maiores que os seus. Mas eu vou te ensinar a confiar em mim mais do que entender.
Essa frase, ela sempre foi um ensinamento muito cedo de Deus na minha vida. E eu percebo ao longo da minha jornada com o Senhor até aqui, que de vez em quando, de tempos em tempos, quando principalmente há decisões a serem tomadas, o Senhor volta a falar ao meu ouvido como um sussurro. Confia mais do que entende. Uau. Então, eu acho que Deus me deu uma experiência. Uma primeira experiência para eu entrar no casamento com uma experiência que me deu convicção do lugar que Deus queria. Tipo, eu e o Marcos, eu lembro direitinho, nós ganhávamos 3 salários mínimos quando a gente casou. Né? Eu ganhava um salário mínimo sendo estagiária, que foi o que eu fui fazer, e o Marcos ganhava 2 salários mínimos. 3 salários mínimos é uma quantia razoável, mas é uma quantia pouca, né? Para tudo aquilo que a gente desenvolvia, né? Fazendo faculdade, trabalhando e tal. Mas o que acontece? Com a experiência que eu tive, eu cria que o Senhor ia nos sustentar com 3 salários mínimos em tudo o que Ele queria que a gente fizesse. Eu não tinha dúvida. Eu não confiava que eram uns 4 ou 5 salários mínimos que eu ganharia sozinha ia trazer a provisão para nossa casa. E nem muito menos eu duvidava que com apenas 3 salários mínimos totais, Deus não ia fazer ou ia deixar de fazer o que Ele queria fazer na nossa vida. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.